Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Estou aqui com o Michel, o José, acho que hoje não poderá entrar, mas queria agradecer a todos, aqui estão aqui Filomena, Luciano, o Alex, muito obrigado. Vamos passar para o Michel para apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, hoje é o nosso sétimo estudo dessa obra de Kardec, uma obra bem curtinha, escrita por Kardec, muito desconhecida do próprio movimento espírita, uma obra chamada O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, a obra mais resumida que Kardec fez para as pessoas iniciarem no espiritismo. É a primeira obra para o iniciante, além da... Depois tem o Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, são essas três, mas essa é a primeira, né? Porque ela é a mais curta, mais resumida, e foi a última a ser escrita, foi esse objetivo. Então ela tinha a teoria espírita mais desenvolvida. É uma obra muito importante para a gente ter uma noção do resumo de como é que funciona a lei, como é que funciona a lei dos fenômenos espíritos. E a gente já está aí, então, indo para o sétimo estudo, e vamos estudar hoje o item 7 desta obra. Que a gente tenha um bom estudo, como o Eric falou, o José hoje, por questões profissionais, provavelmente não vai conseguir entrar, mas, mesmo assim, a gente toca o barco, né? Sejam todos bem-vindos, participem, é muito importante a participação de todos, principalmente dentro do assunto que a gente estiver estudando. No final, a gente sempre guarda um espaço para questões gerais, né? Também é importante. E não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de se inscrever nos canais, que isso também é muito importante. Então, que a gente tenha um ótimo estudo, todos nós. Isso aí, comentem, perguntem, compartilhem com seus amigos do estudo, nos grupos. Então, vamos para o item 7. Vamos lá, então. Item 7 da obra, a gente está na parte dos espíritos, né? E agora é Kardec falando. Os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas num mais alto grau, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas. Veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto, de sorte que aquilo que podemos ocultar a alguém vivo, não poderemos mais, desde que seja um espírito. Então, ele segue mostrando, claro que de uma maneira resumida, as questões que envolvem o espírito, né? O que esse espírito é, como ele vive, quais são as suas características, né? Percepções, sensações, como vivem os espíritos, né? Esse assunto ele já trata lá no Livro dos Espíritos, nos itens sobre a vida espírita, que é justamente uma vez que os espíritos existem, como eles vivem, né? Como eles são fora do corpo. E aqui ele apresenta dois estudos que estão ligados, né? A questão das percepções e das sensações, muito importantes para a gente entender como é viver como espírito fora do corpo. E ele vai mostrando a diferença que é essa constituição da vida espírita, e, portanto, uma vez que ela é diferente, a relação entre os espíritos também
por consequência, acaba sendo diferente de como são as relações aqui. É uma coisa, às vezes, que a gente não percebe. Se eles têm um outro tipo de percepção e sensação, como a gente vai ver, as relações mudam também. Por isso que, mais uma vez, a lógica e a obra kardeciana vai mostrar como a vida no mundo espiritual não pode ser semelhante à vida daqui. Como a gente sabe que as obras mediúnicas pintaram aí, né, principalmente no século XX. Então ele começa dando ele começa dando duas informações a respeito das percepções e sensações, dizendo que os espíritos têm percepções e têm sensações. Isso é uma coisa importante, né? Só que no campo das percepções, isso está num grau maior, né? E as sensações se dão também de maneira diferente. As percepções está ligado à ideia do pensamento, do espírito, da consciência, né? Perceber é justamente quando o espírito pensa, foca, tem consciência das coisas que estão chegando até ele através das sensações, né? Então, a gente, os sentidos fazem com que as coisas do mundo exterior cheguem até nós, e é através da percepção, que é algo do espírito, ele percebe isso que chega através das sensações, e aí ele pode pensar, refletir, entender, fazer julgamentos, análise dessas coisas que chegam do mundo exterior. Então a percepção está ligada ao espírito, à consciência, à atenção, ao refletir, que são todos pensamentos da alma, do espírito, e as sensações estão ligadas justamente à parte material, né? É o contato do ser humano com o mundo ou o universo exterior. Quando a gente está no corpo, as sensações se dão através dos nossos sentidos corporais. Então a gente, as percepções que a gente tem, elas vão chegar através das sensações do corpo, quando a gente está no corpo. E essas sensações se dão no corpo por órgãos, né? Por uma parte limitada do corpo. Por exemplo, a visão. Eu estou no corpo, eu recebo as imagens exteriores através dos meus olhos, e essa visão chega até a alma, que percebe, que interpreta, que julga, que analisa. Quando a gente está fora do corpo, os espíritos ainda têm essas percepções e sensações. Só que agora o espírito vai perceber o corpo sensitivo do espírito é o perispírito, que não é mais circunscrito por órgãos. Então o espírito enxerga, ouve, percebe as coisas por todo ele. E como o corpo ele limita, ele é limitador, evidentemente que sem o corpo essas percepções do espírito elas se ampliam. Vejam que basta que a gente pense no nosso cotidiano, né? Os nossos olhos eles têm uma limitação daquilo que pode ver, né? Tanto que para muitas coisas a gente desenvolveu o quê? Aparelhos para poder visualizar ou captar coisas que a gente não vê. Porque os nossos sentidos, os nossos órgãos sensoriais que nos trazem as sensações até a alma, eles são limitados. Então a gente não vê os micróbios, a gente olha para o céu, por exemplo, a gente não consegue visualizar da mesma maneira que a gente visualiza com um telescópio os planetas, as estrelas, porque a visão é limitada. No próprio cotidiano nosso, se eu apagar